O título da nossa mensagem é O Evangelho nos Últimos Dias. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4, passagem bíblica que frequentemente estamos citando. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Conforme temos explicado em nosso programa, a palavra Evangelho tem um significado. Boas novas. Foi a respeito destas boas novas que Jesus ordenou aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, este Evangelho é o que nós pregamos, que apresenta a pessoa augusta do Senhor Jesus Cristo como aquele que vê este mundo com um propósito central. E eu quero dizer a você, meu prezado ouvinte, se você está numa organização religiosa que anuncia que o tema central da Bíblia é a vindicação do nome de Deus, saia dessa organização, porque ela não está baseada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada traz um tema central, e a centralização deste Evangelho, ela é mencionada no texto base da Bíblia Sagrada, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E continua o versículo: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E quando falamos da palavra salvação, significa salvação do pecado, salvação do poder do pecado, salvação da condenação do pecado, como aponta o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como disse Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas queremos dar um aviso solene a você, que a Bíblia fala também de um evangelho falso. E é preciso ter discernimento, conhecimento suficiente da Bíblia Sagrada para não acontecer que nós venhamos aceitar um evangelho falso como se fosse o verdadeiro. O apóstolo Paulo, prevenindo os cristãos da cidade de Corinto, ele escreveu na sua segunda carta, capítulo 11, versículos 1 a 4, o seguinte: quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que,
assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Aí está uma advertência, uma admoestação do apóstolo Paulo, para que não venhamos a substituir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que nos oferece salvação eterna, um lugar no céu, segundo a promessa de Jesus, em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e depois eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, quem é que gosta de dinheiro? A resposta é muito clara, todos gostamos de dinheiro. Porém, se eu mudasse a pergunta e dissesse para você, quem é que gosta de dinheiro falso? A resposta também é muito clara, ninguém. Mas por que as pessoas, por mais que afirmem que não gostam daquilo que é falso, notamos que milhões de pessoas em todo o mundo são enganados todos os dias por um falso Jesus, por um falso evangelho, e vão vivendo como se tudo estivesse normal, mesmo sendo advertidos do programa. E nós estamos aqui diariamente trazendo advertências da parte de Deus. Parece, porém, que não há uma receptividade para analisar o que falamos a respeito da Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos mostra que alguns falsos líderes, nos finais dos tempos, estariam enganando, se possível, até os escolhidos de Deus. E o apóstolo Paulo, quando se despedia da igreja de Éfeso, ele fez um discurso que está no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, e ele declara no versículo 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. No versículo 20 ele diz, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. E a advertência dele é a seguinte, olhai, falando aos líderes da igreja de então, aos presbíteros e outros obreiros que lá existiam, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Repetindo, igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E eu pergunto a você, quem derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário? Foi o Pai ou foi o Filho? Eu sei que a resposta você conhece. Foi o Filho, mas veja bem que Paulo está dizendo, igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. E a referência, então, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como dizemos com base em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E dizemos então que Jesus, aqui na terra, era uma personalidade teantrópica, Deus e homem, em uma só pessoa. E Paulo continua: eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Uma advertência muito séria. E aí então está Paulo dizendo que nos últimos tempos haveria líderes que estariam enganando as ovelhas e se apresentariam como ministros da justiça, mas na verdade estariam enganando, pregando um outro evangelho, um outro Jesus, falando de um Espírito Santo diferente do Espírito Santo da Bíblia, apenas uma força ativa. E ele então escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele prossegue dizendo: e não é maravilha que aconteçam o surgimento desses falsos líderes, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme a sua obra. Sérias advertências para nós nestes últimos dias, nos últimos dias. Então a verdade precisa ser pregada, consistindo: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, para que isso pudesse consumar a nossa redenção. Ele deu o brado ali na cruz do Calvário: tudo está consumado. Foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou dos mortos. Este é o evangelho que Paulo pregava e acerca do qual dizia: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele foi mais longe, tão incisivo, que chega a dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se um anjo descer do céu e vos pregar evangelho diferente, mensagem diferente, não devemos receber, e tal mensagem seja anatematizada, ou seja, rejeitada. Bom, meus irmãos, quando consultamos o Antigo Testamento, e quero dizer aqui, devemos consultar o Antigo Testamento à luz do Novo, e não o Novo à luz do Velho Testamento, porque hoje se encontra pregações relativas muito à vida secular, à presente vida, que o verdadeiro cristão hoje se caracteriza por viver uma vida de bastante saúde, força física e também muito dinheiro no bolso, carros, casas, prestígio social, e que isto é a base fundamental do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas igrejas estão cheias de pessoas que estão ávidas
para mudar de posição social e se esforçam tenazmente para conseguirem esse objetivo, às vezes fazendo contribuições financeiras além de suas possibilidades, com isso prejudicando até o seu crédito, o seu nome, porque contraem empréstimos além de suas condições financeiras e depois não podem saldar e se veem prejudicados no próprio nome. Ora, quando você lê o Novo Testamento, você não vai encontrar essa promessa da parte de Deus de bênçãos materiais, como ele prometeu ao povo dele no Antigo Testamento. Muitos leem o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 14. Mas quando começa o versículo 15 falando de maldições, eles passam de largo. Hoje você não tem promessas de Deus para viver uma vida farta, uma vida financeira folgada, para ser uma pessoa que gosta de saúde permanentemente. Você pode hoje estar passando por situações difíceis, problemas de enfermidade, mas isso não significa que você esteja longe de Deus, que você seja uma pessoa sem fé, porque você está ouvindo uma mensagem bem diferente daquela que a Bíblia realmente apresenta. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repetindo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não deve se esforçar para ter um equilíbrio econômico? Você não deve se esforçar para gozar de boa saúde? Isso é muito claro. É óbvio, mas não é a mensagem central do Evangelho. Mensagem do Evangelho é perdão de pecados, porque pecados impedem a sua entrada no céu. Lá está escrito no capítulo 21 do Apocalipse, versículos finais: e não entrará na cidade celestial nada que contamine, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E foi por esta razão que Jesus Cristo, no chamado Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, ele aconselha que tenhamos um cuidado mais com as coisas celestiais do que propriamente vivamos envolvidos com a vida material, até mesmo buscando ouvir mensagens que tragam para nós um tipo de autoajuda, no sentido de nós nos sobrepormos às circunstâncias adversas da vida presente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ensino do Senhor Jesus Cristo, que nos deve levar a considerar que podemos ter bens aqui na terra, sem dúvida. Se pudermos conseguir um maior equilíbrio financeiro, sem dúvida, mas isso não constitui a mensagem do Evangelho. Nos dias atuais, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, e o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante, ele diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos,
Estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, meu prezado ouvinte, considere que você aceita o Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho pregado por Paulo em 1 Coríntios 15, 1 a 6, que a promessa de Deus para nós é salvação. Se você não está vivendo economicamente bem, procure se esforçar no seu trabalho de modo que você possa progredir. Mas tenha em mira, primeiro, sua situação espiritual diante de Deus. Esse é o Evangelho que Paulo pregou, que nós pregamos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.